Sofcom Podcast. Hoje estamos aqui no nosso sexto episódio com um grande irmão aí, Laco, hoje operador da SWAT nos Estados Unidos. Já foi policial militar aqui no Brasil e hoje aí a gente tem esse grande entrevistado. Deixar a palavra um pouco aí pro Laco. Muito obrigado aí pela participação. Tamo junto, irmão. É isso aí. Obrigado vocês aí pelo convite. Agradeço. Conheço alguns de vocês, né? Conhecendo alguns outros agora. Mas é uma satisfação poder estar comentando um pouco aqui sobre minha experiência aqui nos Estados Unidos como policial, né? E a minha curta experiência no Brasil. Mas estamos juntos. Muito obrigado aí pelo convite. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais aí da história do Laco aí, ele tem um canal no YouTube aí, Laco USA, quiser só dar uma chegada lá. Então, Laco, a gente sabe aí que o pessoal conhecer um pouco mais aí, a gente acho que poderia iniciar um pouco com a questão aí de como foi a sua inspiração para trabalhar na área de segurança pública, né? Desde tanto no Brasil, né? Vamos iniciar aí pela questão no Brasil, né? Depois a gente trata dos Estados Unidos um pouco mais para frente. A gente queria saber um pouco mais quais foram suas inspirações aí. Certo. Bom, quando eu estava no ensino médio, talvez no final do ensino fundamental, né? Que começam aquelas questões, né? O que eu vou fazer da vida? Qual vai ser minha carreira? Faculdade ou não fazer faculdade? Concursos e tudo mais, né? Foi aí que eu comecei a pensar em concursos. E eu tenho vários tios, né? Família grande. E muitos dos meus tios serviram nas Forças Armadas, né? Então, eu tive 2 tios que serviram na Marinha, um tio que serviu no Exército. E um tio meu ele ainda trabalha na Secretaria de Segurança Penitenciária, né? Do Estado de São Paulo. Então, eles foram uma grande inspiração aí para mim, nessa área de estudar sobre a questão militar, questão policial. E, na verdade, a minha inspiração, né, na verdade, o meu desejo era ser militar. Então, eu queria ser militar, queria ser oficial do Exército Brasileiro. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho horrível, na verdade, para a SpaceX. Ele era um cursinho que não era muito bem estruturado. E eu também não estava focando o tanto que eu deveria. E comecei a prestar concursos, né? Então, essa primeira vez eu prestei o concurso da SpaceX e não passei. Não passei no concurso, na parte de matemática, não consegui. E depois disso aí, né, eu me formei no ensino médio e eu ainda estava com a ideia de ser oficial do Exército. Então, logo após eu me formar, eu mudei para São Paulo e comecei a fazer um cursinho bom presencial para a SpaceX, né? E o cursinho também tinha a parte do Barro Branco, tinha concurso para a Força Aérea, Escola Naval, tinha vários outros concursos militares, né? E eu também esqueci de falar, eu tinha outro tio que era policial militar também. Mas a polícia não era meu objetivo no começo, né? Então, quando eu comecei a fazer esse cursinho, eu conheci vários policiais que faziam curso para o Barro Branco. E eu comecei a pensar, polícia também deve ser, né, uma boa carreira, né, uma coisa interessante que eu posso fazer, proteger a sociedade, né? Eu cresci num bairro pobre, não era uma comunidade assim como locais muito pobres, né, como em favelas e tudo mais, mas era um local pobre com uma alta incidência aí de tráfico e de crimes violentos, né? Então eu cresci vendo isso aí e foi uma das minhas ideias, né, de poder fazer algo para proteger a comunidade contra isso. Então foi aí que eu comecei a pensar na polícia também, né? E eu acabei dando sorte, né? No primeiro concurso que eu fiz para o Barro Branco, eu passei. E nesse mesmo ano eu também passei na SpaceX, só que eu fiquei na classificação, né? Então eu tinha passado, aprovado em tudo, porém não estava dentro dos classificados. E eu decidi, eu vou ser policial. Vamos ver, né? E eu acabei me apaixonando pela profissão, né? Eu era o segundo aluno mais novo da minha turma, só tinha mais um, Tenente Coço, se estiver ouvindo aí, um abraço, que era mais novo que eu. E a maioria da turma já era policial, a maioria, acho que quase mais de 50% da turma já eram policiais, soldados, cabos, sargentos, que queriam ser oficiais, né? Então foi aí que começou a minha carreira, né, a minha vida adulta, basicamente, na segurança pública.
Você teve contato com outros policiais aí de outras policiais, né, não militares das Forças Armadas, e acabou tendo uma visão um pouco diferente Uhum, dos seus objetivos, né? Isso eu acho importante. Um ponto que você tocou muito importante é a questão de vir de uma periferia, bairro pobre, uhum, que mostra que ter garra e competência te faz chegar em qualquer lugar, né? uhum, É muito importante. exatamente. E eu vi vários amigos meus, né, entrando na vida errada, e é uma coisa que faz você pensar, né, sobre a vida, né, que às vezes você acaba se deixando ser influenciado, né, e foi algo que eu consegui ir contra, né, não ser influenciado pelo ambiente ou algo do tipo, e manter um caminho correto, né. Mas isso foi difícil para você? Você sempre teve essa visão de, sabe assim, entre aspas, certinho, né? Do tipo, não, eu vou seguir essa mentalidade, ou, sabe assim, aquela coisa de moleque, de meio que ir na zoeira tal, e de Uhum. repente, como foi para você esse sentido? Então, na verdade, eu sempre fui meio que o certinho, cara, do grupo de amigos, né. Minha mãe ela é muito rígida, né, e eu agradeço ela até hoje pelo modo que ela me criou e criou meus irmãos. Então, eu sempre tive até medo de fazer coisa errada, né, de ser pego pela minha mãe, meu, e sorte que eu escutei os conselhos, né, e acabei não entrando num caminho errado, não entrando em drogas e nada do tipo, né. Então foi, né, vendo aí, todo dia tráfico de drogas acontecendo em ruas próximas e com biqueiras e tudo mais, é difícil você se manter, né, longe. E no caso da minha família, a gente não tinha como se mudar de lá, né, até hoje eles vivem no mesmo local. Porém, eu acabei conseguindo aí, né, me distanciar dessa vida, né, me distanciar, na verdade, nem chegar a entrar nessa vida, né, mas distanciar do pessoal que fazia essas coisas erradas. Talvez hoje eu estaria morto se eu tivesse entrado numa dessas aí, né, mas É justamente isso, né, Laco? Hoje em dia falta, eu acho que todos nós aqui tivemos pais rígidos, presentes, que uhum, souberam nos elogiar nos objetivos, nas atitudes boas e nos corrigir nas atitudes ruins, né? E uhum, hoje em dia, muito das pessoas aí preferem colocar a culpa, às vezes, numa questão educacional, da estrutura das escolas e etc., da estrutura de ensino, uhum, mas a escola ela forma um intelectual, né? Não a formação de exatamente. caráter das pessoas. Então, A tá. importância da família, né. Eu vejo aqui também direto no trabalho, né. Os adolescentes aqui, cara, tá uma situação bem complicada. Os pais não controlam os filhos, os pais não estruturam aí a vida dos filhos para eles, né, sucederem na vida. Então é complicado, complicado. Isso daí é uma questão de geração também, né, cara? Porque se você pegar aí para ver, né, que o movimento hippie trouxe nos anos 60, aí criou essa geração de adultos meio que responsáveis, no sentido de Uhum, totalmente liberais, achar que droga é legal, tudo é legal, não sei o que tal. E aí esses adultos tiveram filho, criaram um filho assim, agora os filhos dele têm filho, e é uma coisa que vai, né, vai só perpetuando, infelizmente. uhum, exatamente, concordo. Então, assim, olá, como foi a sua experiência aí, no Barro Branco? Para quem não sabe, a Academia do Barro Branco é a Academia de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Poderia contar um pouco aí dessa experiência aí? Uhum, com certeza. Bom, então, quando eu fiz o concurso, né, para o Barro Branco, eu tinha 17 anos. E eu completei 18 durante o processo, né? Investigação social, exame médico, físico e tudo mais. Então, eu era muito novo, eu tinha já, né, a mentalidade de, né, do o certo é o certo, vamos estudar, né? Muitos adolescentes da minha idade, né, como vocês sabem, se envolvem em outras coisas, mas eu já tinha a mentalidade certa, porém eu ainda era imaturo de certa forma, né? Então, quando eu entrei,
foi meio que um choque para mim, né? Porque todo mundo já era adulto, já eram casados, com filhos, e não todo mundo, né? Mas grande parte dos alunos oficiais da minha turma, né? Então eu era muito novo e até demorou. O bom é que tem adaptação, né? Então a adaptação é um período lá que você aprende aí ordem unida, aprende hierarquia, né? Você acaba não dormindo muito, não tem contato com sua família. Então, é uma coisa que acaba adaptando você aí ao meio militar, né? E no meio policial militar, talvez não seja tão pesado Laco, quanto. só uma pergunta. Isso foi em que Uhum. ano? Isso foi. Eu passei em 2012, entrei em 2013. Ah, show, bacana. Isso. Aí em 2013 foi quando eu entrei. E, cara, foi interessante, porque, né, no meu cursinho, como eu disse, eu fazia cursinho para a escola preparatória de cadetes do Exército, eram somente pessoas novas da minha idade, né? Então, 16, 17, 18 anos, tentando entrar. Então, era o pessoal com a idade equivalente aí a minha. E quando eu entrei na polícia, né? Aí todo mundo era, basicamente, quase todo mundo era mais velho do que eu. Então, tinha essa diferença aí de idade, né? Então, foi meio que um choque para mim. Vários policiais, 10 anos de polícia, 8 anos de polícia, sargentos já, e, né? Tem um moleque aí de 18 anos no meio deles. Já E, tinha uma carga, né? Uma carga de experiência ali, de polícia, de com rua. certeza, uhum, né? Caras já tinham trocado tiro e, Pro né? cru ali no meio Uhum, no meio exatamente. do... Não, exatamente. Então, é até engraçado que hoje, né, tenho muitos amigos de turma e tem dois aí oficiais da minha turma que, cara, durante a adaptação eles queriam me matar, velho. Eu era, né, completamente fora né, de lugar, assim, de não saber como lidar. Meu, o cara já fez muita coisa na vida, já aprendeu muito bandido e tem um moleque de 18 anos aí chamando ele de jegue, né, sei lá, zoando e... Então eu tava muito nessa mentalidade de zoeira aí durante a academia, no começo, né, na adaptação. E tinha um pessoal que, meu, não me aguentava. E eu concordo com eles, né? Nos primeiros aí 4, 6 meses, eu era, mano, um capeta, velho. Chato pra caralho, né? E aí foi me moldando, né? Até um oficial da minha turma também, Tenente Barcelos, ele falou, né, cara, no final, né? No final do primeiro ano, você foi moldado na estética militar, que a diferença de você no começo desse ano e pro final do ano é extremamente gigante, né? Então eu acabei mudando bastante durante a academia, né? Amadurecendo muito. E, basicamente foi isso aí, né? Então, nos outros anos, já era muito mais maduro, já com uma cabeça já diferente. E durante o segundo ano da academia, foi em 2014, quando a Copa do Mundo estava acontecendo aí no Brasil. E foi aí que eu conheci a minha esposa, né? Ela estava viajando, ela estava na Argentina fazendo um intercâmbio, que ela fazia faculdade de Relações Internacionais e Espanhol, e ela fez um intercâmbio. E ela decidiu ir para o Brasil com uma amiga, assistir vários jogos e tal. Foi que a gente se conheceu e, né, foi aí que minha vida começou a mudar mesmo, né? Mudar completamente. Vir para os Estados Unidos nunca tinha sido um plano meu, não tinha nem passaporte. Porém, depois que eu a conheci, eu vim visitar, né, e tudo mais. Depois ela mudou para o Brasil, morou um tempo no Brasil. E foi aí que minha vida começou a mudar, né? E basicamente foi isso aí. Então, você ficou até só o primeiro ano na Academia do Barba, né? Não, eu me formei. Eu me formei em 2015, dezembro de 2015, né? Me formei Ah, sim, aspirante oficial bacana. e trabalhei por 7 meses como aspirante oficial. Aí, nesse período, né, ela já tinha mudado para o Brasil, ficado 6 meses, porém o visto dela já estava vencendo, ela teve que voltar para os Estados Unidos e a gente já estava noivo, né, depois de uns 2 anos aí juntos, quase. E a gente tinha decidido que a gente ia morar nos Estados Unidos. Então, basicamente aí um mês antes da minha promoção a segundo tenente foi quando eu saí e vim para cá. Você Então, se formou, você foi trabalhar onde? Fazer estágio eu lá? eu trabalhei no 22º Batalhão, na Zona Sul, né, primeiro M. No metropolitano mesmo. Isso, Zona Sul de São Ah, Paulo. Uhum. legal. Então Essa área, desculpa aí, lá. não, Essa não área foi. do batalhão, ele pegava a Zona Sul, qual a pior área ali da Zona Sul que trabalhava? Então ele pega
basicamente da divisa de Diadema, né? Começa ali a segunda companhia, Vila Joaniza. Na terceira companhia tem algumas outras comunidades também. Tem uma parte que encosta basicamente no 50º Batalhão, que você tem que pegar uma balsa para chegar nesse local. Então, pega grande parte ali. Então, basicamente, de Interlagos... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Era norte de Interlagos, que Interlagos era o 27º. Então, cara, não estou lembrando as avenidas grandes. Mas, basicamente, de Diadema até a 23 de maio ali, que vira uma outra avenida, que eu esqueci o nome já. Só Diadema ali já é pesado. Aquela região ali tem bastante Eu não crime ali conheço, naquela área. não. Não conheço, não, mas já ouvi falar muito bem desse lugar. Lugar bom para trabalhar. Para pegar experiência. Diferente. Tem bastante bandido, realmente. Então, esses 7 meses aí que eu trabalhei como aspirante, né, foi o tempo que eu aprendi mais na polícia, né? Os 3 anos de academia te formam na parte ali educacional, mas né, o trabalho policial em si mesmo você não aprende numa academia, né? Você aprende ali no dia a dia com outros policiais mais antigos que estão trabalhando há muito tempo. E eu dei sorte que a equipe, né, dos oficiais, né, os soldados e cabos que faziam parte da equipe do Comando de Força Patrulha eram policiais bastante experientes. Um dos policiais já tinha servido no 1º Batalhão de Choque, né, na rota. Aprendi muito com ele. Então, foi nesses 7 meses aí que eu aprendi basicamente tudo, e muitas coisas que eu aprendi, né, eu uso até hoje aqui. Então, foi um período da minha vida que eu aprendi bastante, né? Bacana. E como foi para você essa transição aí no sentido profissional, né, do Brasil para os Estados Unidos? Foi um choque ou foi assim, foi suave, teve bastante similaridade e tal? Foi bastante complicado, não vou mentir aqui, né? Uma das coisas que foi bem complicado no começo, né, foi que quando eu e minha esposa decidimos, né, a gente vai morar nos Estados Unidos, e eu teria que abandonar minha carreira, né? Então, eu tinha passado num concurso difícil, 3 anos numa academia militar. Difícil você abandonar algo certo, né? Pelo incerto, né? Não fazia ideia se eu conseguisse ser policial nos Estados Unidos, né? Meu inglês era bom, não era muito bom. Era bom, assim, para conversar com alguém, numa festa, sei lá, num ambiente familiar. Porém, para ser policial, né, o inglês tem que estar num nível bem alto, né? Que você tem que usar aí termos legais durante a academia, você tem que aprender a escrever usando termos legais e tudo mais. Então, essa parte foi difícil de mudar, né? De sair da polícia, né? Algo que eu tinha certo já, né? Novo, podia, né? Um dia ser comandante geral da polícia, né? Eu tinha 18 anos ainda, quando eu entrei. Então, foi bem difícil. Então, eu sabia que eu queria ser policial nos Estados Unidos, não sabia se iria dar certo ou não. Essa parte foi a mais difícil. Mas aí acabou dando certo, dei sorte de mais uma vez. 6 meses depois que eu mudei para cá, eu não podia trabalhar durante um período, esperando chegar o documento e tudo mais. Porém, chegou o documento num sábado e na segunda eu recebi oferta de emprego. Já estava aplicando para as polícias, né? E acabou que o timing foi certinho aí, né? O tempo acabou dando certo. E foi um choque para mim, né? Que os Estados Unidos tem muitas garantias individuais. E tem até um exemplo aqui que é meio engraçado, cara. Durante a academia teve um dia que a gente aprendendo abordagens, procedimentos e tudo mais. E era um cenário, né? Era um cenário em que eu era o policial, né? E a ocorrência era um vizinho viu uma outra pessoa tentando tirar uma janela da casa do vizinho. Então, o vizinho ligou, ó, tem um fulano aqui tentando remover a janela do vizinho, não o conheço, ele não mora aqui. Né? Aí o policial, no caso eu, o recruta, chegava no local. Então, eu cheguei, né, pensando, pô, é um roubo em andamento, é uma residência, né? E eu cheguei, né, tirei a minha arma do coldre, né, police show me your hands, dando comandos, né, para o cara, para mostrar as mãos e tudo mais. E o instrutor da matéria, quando ele, né, viu que eu tirei a arma do coldre, ele, o que você está fazendo? Né, perguntou, ele meio desesperado, assim, o que é isso? Eu falei, ué, recebi ocorrência, estou respondendo a ocorrência, né, um indivíduo tirando a janela de uma casa aqui, tentando entrar, o vizinho não o conhece, e ele, não é assim.
Você não... Aí, na verdade, o cara que estava tentando tirar a janela era tipo um empregado da casa, recém-contratado, estava tentando consertar a janela, e o instrutor me falando, não, aqui você só pode apontar arma para alguém quando o cara, por exemplo, não está mostrando as mãos dele, ou você viu uma arma na cintura dele, algo do tipo, né? Você, chegando na sua ocorrência e vendo essa pessoa, você não pode apontar arma. Você Eu identificou a pensei, ameaça, né? Aí você... só que, meu, na verdade, no Brasil, né, cara, você chega numa uma ocorrência dessa, até você descobrir quem é quem, você toma controle da ocorrência, não importa quem seja, né? Pode ser até o morador. Ué, Sim. mas aqui, aí o instrutor, eu pensei, caramba, velho, tô fodido aqui, as coisas são muito diferentes. E É, teve essa parte que eu tive que me adaptar, né? Foi com as doutrinas aprendidas no Brasil e automaticamente aplicou aí Uhum, na realidade dos Estados Unidos, né? E é uma uhum, coisa que te pegou de surpresa, né? Então, exatamente. tem que Aí se adaptar, quer dizer, se adaptar não, né? Começar tudo do zero aprender de praticamente, novo. né? Uhum, Novas doutrinas. exatamente. eu ia perguntar se você acha que isso tem a ver com a mentalidade polícia militar daqui do Brasil versus a polícia dos Estados Unidos, que não tem uma doutrina militarizada. Você acha Eu que acho que teve algum impacto nesse sentido? eu acho, cara, que a questão não é nem de ser militarizado ou não. Acho que a questão é mais de como o país, de como o povo, né, vê aí as suas garantias, a Constituição e tudo mais. Então, uma outra coisa que eu tive dificuldade são as abordagens de trânsito, né? Com a pessoa ainda dentro do carro e o policial tem que basicamente andar até o carro. Então, essas coisas aí foram muito difíceis. Acho que não é nem a questão militar, né, como eu disse, mas como o país foi, né, como os Estados Unidos estava sendo basicamente violado pela Inglaterra e, né, tentando ter mais direitos. Eu acho que isso que é a questão principal de como essas leis acabaram evoluindo, né? Então, O, acho o que foi isso aí. cidadão ele tem mais liberdade, né? A polícia ela trabalha de uma forma que ele não quer violar a liberdade da pessoa, né? Você quer Uhum, garantir que o indivíduo não está sendo restringido no sentido legal, né? A pessoa tem um direito ali de ir, de vir, de falar, né? E tudo mais, né? uhum, Do porte de arma também, no caso, né? Que é até um debate que está rolando também atualmente com o novo presidente, né? Sobre o porte de arma e tudo mais. Eu lembro que alguns anos atrás estava tendo também um debate grande, eu não lembro se foi no último ano do mandato do Obama, sobre open carry e concealed carry, né? Tipo, que você uhum, fazer o porte, como se viu o porte de arma, o porte velado ou o porte à mostra, né? Que era um debate grande lá também. E você já teve alguma situação nessa que você encontrou alguém que tinha um porte de arma legal e ficou aquela situação estranha, assim, de como agir e tal? uhum. Já tive várias situações dessa, mas não foram nem estranhas, eu diria. A maioria dos casos, quando a pessoa tem a autorização, né, para o porte velado aqui, e a gente acaba parando essa pessoa, geralmente eles já avisam a gente no começo. Então, eu chego no carro, explico porque ele está sendo parado, a pessoa geralmente já fala, ó, eu tenho autorização para o porte velado, minha arma tá, sei lá, tá no porta-luva ou tá na minha cintura aqui do lado direito, ou tá dentro da minha mochila. Então, eles já avisam. E é uma coisa boa, né, que aí o policial já de certa forma, já tem um controle, já sabe onde a arma está, ou já sabe um pouco, né, da mentalidade da pessoa que está sendo parada, né? A pessoa não quer ser uma ameaça para você, você já sabe, acaba sendo um pouco melhor, né? Às vezes tem o pessoal aqui que quer testar a polícia, né? E eles saem, por exemplo, com um fuzil nas costas. É autorizado, é legal. Aqui no, exceto na cidade de Denver, que eles têm uma legislação municipal proibindo o porte ostensivo, né? Porém, em qualquer outro lugar do estado, você pode sair com um rifle nas suas costas, por exemplo. Só que não é normal você ver as pessoas com rifle nas costas, né? A lei autoriza, mas não quer dizer que todo mundo vai ficar fazendo isso. Aí, às vezes, tem alguém que vai e sai com o rifle nas costas e sai andando, por exemplo, na frente de uma escola, né? No meio do centro da cidade ou num shopping center, por exemplo. Então, as pessoas ligam desesperadas, meu, tem um cara com um rifle aqui. Aí, essas situações geralmente são um pouco mais complicadas para a gente, porque é legal o que o cara está fazendo, né? Porém, você não sabe a intenção do cara. Então, aí o policial tem que ir
tentar descobrir o que o cara está fazendo. Geralmente tem a outra pessoa filmando para trás para ver se a polícia vai violar os direitos da pessoa ou não. Então, o policial tem que ser ligeiro nessa parte aí, né? E também estar preparado, que às vezes pode ser uma emboscada. Então, a gente responde essas ocorrências com, né, com os nossos armamentos também, né? Como a gente não sabe, a gente tem que verificar. Mas A partir do momento que o cidadão ali, ele fala para você que ele está armado, a sua postura é outra, né? Você já tem uma ciência de que aquele cara, se ele está armado legalmente ou não, ele já é uma... Você já está ciente, preparado para qualquer tipo de atitude, né? exatamente. Então, Laco, eu acho que isso aí a gente poderia tratar, se você aceitar, tratar no podcast aí, a gente poderia trazer um pouco da realidade brasileira aí, na questão, principalmente essa de abordagem a cidadãos armados legalmente, que a gente, no Brasil, a gente tem várias ocorrências aí um pouco embaraçosas aí nessa questão de abordagem da CACs. Então, acho que seria um tema bastante bacana aí para a gente estar trazendo um pouco da realidade do... Com certeza. Só me avisar e vamos embora. Como é que você se tornou um operador de SWAT? E se puder explicar para a gente aí como é que funciona o organograma da instituição, até chegar nas equipes e por aí vai. Né? Como funciona o mecanismo aí? Logo quando eu entrei na polícia, eu comecei a ter contato com alguns operadores, né? Então, durante a academia, tinha alguns operadores... Deixa eu explicar outra coisa antes. A academia de polícia que eu fiz aqui era uma academia regional. Então, tinham uns 12 departamentos de polícia diferentes que mandaram os recrutas, né? E tinham instrutores aí de várias polícias. Então, em várias matérias durante a academia, os instrutores eram operadores da SWAT. Então, busca veicular ou busca, né, em estruturas, entradas táticas. A gente teve uma parte bem básica durante a academia, mas foi aí que comecei a ter contato com operadores da SWAT, né? E foi aí que eu falei, eu gostei dessa matéria, eu gostei da ideia, né? Já tinha tido pouco contato com algumas unidades do Brasil, de quando era policial lá, né? Mas nunca tinha feito nada do tipo, né? Então, comecei a ter contato, pensei, eu vou ver o que eu preciso fazer para conseguir fazer parte da equipe do meu departamento, né? E o primeiro choque que eu tive, cara, foi quando eu descobri que 95% de todas as SWATs aqui nos Estados Unidos são chamadas aí de part-time, né? Que basicamente quer dizer que não é uma unidade dedicada, exclusiva, né? Então, o que eu quero dizer com isso é 95% aí de todos os operadores da SWAT nos Estados Unidos trabalham no patrulhamento ou em outras unidades, e quando a equipe é acionada, né, quando tem alguma ocorrência de risco ou quando a gente tem que servir algum mandado de prisão, algum mandado de busca, a equipe é acionada, né, os policiais já têm os equipamentos na viatura ou em casa, e a equipe é acionada e vai. Então, a maioria dos operadores aqui tem outras funções, né? E ser um operador da SWAT é um adicional, né? Uma responsabilidade adicional. Então, Laxa, então não é igual no Brasil, vamos dizer assim, igual o BOP do Rio de Janeiro, igual o não, a COI. maioria não, exatamente. Uma unidade pronta emprego, tá? Isso, basicamente. Então, aqui, só as cidades muito grandes aí que tem SWATs full-time, né? Que aí, sim, é uma unidade dedicada como nos parâmetros aí do Brasil, né? Policial, a única função dele é ser um operador tático, né? Então, ele chega no trabalho, treinamento, manutenção de equipamento, né? Faz um treinamento físico e tudo mais. Aí, as cidades muito grandes aqui têm isso. Então, todas as cidades grandes aí, Nova York, Los Angeles, São Francisco, San Diego, Dallas, no Texas, as cidades muito grandes aí, eu diria que talvez com mais aí de 500 mil habitantes, tem SWATs full-time. Mas a maioria esmagadora são part-time, né? E como que funciona essa parte da SWATs part-time? Para você entrar, na verdade, as outras SWATs também, full-time também, basicamente os parâmetros, os requisitos são os mesmos. Então, o policial tem que estar fora do estágio probatório. Algumas requerem 2 anos ou 3 anos de experiência policial.
Aí eles pegam os seus exames, suas provas de tiro, né, qualificações anuais de tiro, onde eu fiz, na minha SWAT aqui, você tinha que ter mais de 95% nos últimos 2 testes, nessa qualificação de tiro, né? Qualificação de tiro, aí você não podia ter nenhuma punição também, nos últimos 2 anos, salvo engano. E aí também, essas são só os requisitos para você poder aplicar, né? E aplicar, que eu digo, é concurso interno, né, basicamente. Então, eles falam, ó, tá aberto para operador da SWAT, tático ou, sei lá, negociador. Então, eu comecei antes deles abrirem, né, esse processo interno, o que eu fiz foi, quando a SWAT ia treinar, a gente tem treinamento aí de 1 a 2 vezes por mês, e um treinamento aí de 5 dias por ano, 3 a 5 dias por ano. Eu comecei a ir nos treinamentos, só para conhecer os outros policiais que faziam parte e aprender um pouco mais e mostrar interesse, né? Uma das coisas que eles pedem aqui é que você demonstre interesse de fazer parte da equipe, né? Converse com membros e fazer, né? Por exemplo, ajudar na limpeza, ajudar no stand de tiro, né? Organizar materiais, tudo mais. Então, eu fiz isso aí, comecei a conversar mais com o pessoal. E eu já tinha, durante a minha academia de polícia aqui, eu fui o melhor atirador da academia. Teve uma competição e eu acabei ganhando essa competição. Então foi uma coisa que me ajudou também, né? Já questão de manipulação de armas, questão de precisão de tiro e tudo mais, foi uma das coisas que me ajudou posteriormente no processo. Então eles abriram o processo e os requisitos eram esses que eu falei, né? Eram 3 anos de experiência policial. Como eu já tinha sido policial no Brasil, eles contaram essa parte. Eu só tinha 1 ano e meio de polícia aqui, ou não, tinha 2 anos de polícia aqui, não tinha 3, porém eles deixaram contar a minha experiência do Brasil. E a questão de tiro, eu estava bem, tinha tirado 100 nas últimas 2 qualificações. E depois dessa parte aí que eles verificam os requisitos, você vai fazer a parte física. E a parte física não foi nada difícil, cara. Vou ser bem sincero, no Brasil aí para qualquer equipe tática aí, tanto militar como policial, garanto que é muito mais difícil do que qualquer uma daqui dos Estados Unidos. Muito fácil. Cara, foram, por exemplo, 40 flexões em 2 minutos, né? Uma corrida lá, por exemplo, 2 voltas de 400 metros, né? Puxando alguém e fazendo, sei lá, flexão aqui e fazendo outro exercício. Então foi bem simples, bem fácil a parte física. Eu sei que tem alguns departamentos que são bem mais difíceis, né? Eu sei que em Miami eles têm o treinamento deles lá bem mais difícil, a parte física para entrar. Outras polícias grandes têm um treinamento mais difícil, mas, para ser sincero, onde eu tô não foi nada complicado, né? A parte física. Depois disso foi a parte da entrevista com o comandante da equipe e 2 team leaders, né? Os 2 líderes de equipe. E aí foi perguntado várias coisas, né? Então a gente foi dado aí o manual de operações especiais nosso, quando que a equipe é ativada, quem pode ativar a equipe, né? Como numerar os prédios, né? Quando está chegando, estou no lado tal do prédio, janela tal. Então a gente teve que estudar essa parte. E também foi dado um cenário para a gente, né? Eles deram um mapa com uma casa e falaram, ó, aqui tem um foragido, ele tem acesso a essas armas e você tem que montar um plano tático aqui, né? E é bem difícil essa parte, porque se você não faz parte da equipe, você não sabe como fazer um plano, né? Então você acaba... Então aí que entra a importância de conversar antes com membros da equipe, né? Para ver como que é feito aí o planejamento, como que levanta informações e tudo mais. Aí depois dessa parte, depois do exame, dessa entrevista oral, né? Aí os policiais são escolhidos para entrar. Aí só depois que são escolhidos que a gente vai fazer o curso básico de SWAT, que é uma coisa diferente também, né? Aqui, no Brasil, eu sei que você faz o curso primeiro, né? Se você conseguir bancar o curso, passar no curso, aí sim você, né, faz parte da equipe. Mas aqui você basicamente é designado a equipe primeiro e depois vai fazer o curso básico. Aí você vai para o SWAT School, né? Isso, curso básico de SWAT. E a outra coisa que também é muito diferente, muito mesmo, que, né, o curso básico de SWAT vai de 50 horas, né, 5 dias, 10 horas por dia, até um curso de 80 horas, né, o curso básico, em alguns outros departamentos.
Então, é um curso que também não é sugado na parte física, não é extremamente... na parte física não é sugado, na parte tática é bem avançado, mas não é tão longo também como alguns cursos no Brasil, né? E depois do curso básico, aí eles mandam operadores para diversas outras escolas, outros cursos com outras polícias, e esses operadores trazem de volta o conhecimento, né? E dividem com os outros operadores. Então, basicamente, é assim que funciona. Mas, digamos assim, nas matérias técnicas e táticas, como você definiria assim, a dificuldade ou algo do tipo? Uhum. Na verdade, eu estava até vendo aqui outro dia, né, um curso, a parte aqui, a apostila do curso básico. O meu curso básico de SWAT eu fiz no Texas, que não estava tendo nenhum aqui no Colorado, e eu fui fazer no Texas junto com o meu curso de SWAT Medic, né, curso médico que eu fiz. Então, a parte do curso básico de SWAT, como eu disse, ele é um curso básico, né? Então, tem bastante fundamentos de tiro atrás de barricada, né? Tiro embarcado, parte de manipulação de armas. Então, tem toda essa parte de tiro aí. Eles fazem um curso rápido aí, talvez 6 horas, só de, como se diz, só para refrescar a memória né, parte tática de como realizar recargas emergenciais, recargas táticas. Então, tem a parte médica também, que eles ensinam, né, o uso de tourniquet, o uso de bandagem, o uso de... Qual que é a palavra em português? Hemostático. Eu não sei o nome em português. Aquele... coagulante, né? Gás hemostática, né, eu acho. Mas é isso mesmo. Exato, é isso mesmo. Isso. Então, eles ensinam essa parte de como usar essa parte... usar os equipamentos médicos. É que eu estou olhando aqui a apostila, então estou indo na ordem aqui para falar para vocês. Tem a parte da história da SWAT, né, que começou, na verdade, todo mundo acha que foi em LA, né, em Los Angeles, mas, na verdade, começou no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com os protestos. Mas LA são os mais famosos, né, eles foram um dos pioneiros aí. Então, eles contam a história da SWAT. Tem um programa de TV lá também, né? O SWAT dos anos 80 lá. Por isso que a galera acha que lá. É que hoje em dia, né, a SWAT de Los Angeles é a mais conhecida, uma das mais ativas do país. Então eles têm, né, e merecido também, tem a fama, né? Porém não foram eles que começaram com o conceito, né? Então eles explicam aqui também quais ocorrências a SWAT responde, né? Então pessoas barricadas, resgate de reféns, active shooters, né? Atiradores ativos, proteção de dignitários, treinamento para outros policiais que talvez não sejam da SWAT, protestos e tudo mais. Então eles contam toda essa parte, tem a parte de legislação também aqui, que é bem específica para os Estados Unidos, né? Claro. Eles fazem a parte né, explicam equipamentos, como utilizar o kit, onde colocar as coisas no kit, que geralmente no começo, né, e aconteceu comigo também, né, eu recebi aí, aqui está todo o seu equipamento. Aí você pergunta, e onde que eu coloco isso? E eles falam, é sua preferência, só que quando você começa, você não tem uma preferência, você não tem experiência nenhuma, né? Então é difícil, estar meio perdido, onde que eu coloco isso, o kit médico, onde que vão as coisas. Então eles contam essa parte também. A estrutura das equipes, táticas de patrulhamento, né? Conduta de patrulha é chamado bounding aqui nos Estados Unidos. Parte de entradas táticas, arrombamento. Então tem bastante coisa, né? Na parte de entrada tática aí, vocês são mais focados em entrada dinâmica, né? Isso, exatamente. É onde que a maioria das equipes usa a parte dinâmica. Porém, algumas ocorrências ainda é usado a entrar, como que é? Stealth. Uma questão mais... Você entrando numa residência, né, sem fazer barulho, né, tentando entrar aí meio que escondido, né? É a metódica, né? Escondido, metódico, isso, exatamente. Furtividade. Porém, nas ocorrências que a gente responde, geralmente os criminosos já sabem que a gente está lá. Então, não é toda hora que a gente pode usar essa parte mais devagar, mais escondido e tal. Porém, então, a parte dinâmica é a mais que a gente usa mais.
Então, a parte de planejamento, né, como eu estava dizendo, de planejamento de execução de mandados de prisão e mandados de busca, uso de munição não letal, menos letal, flashbangs, né, granada de luz e som. Então, basicamente isso aí. A parte... também tem a parte de resgate de reféns, né? Então, são feitos bastante cenários para a gente aprender a realizar o tiro preciso, né? O tiro preciso dentro de um ambiente confinado. Então, tem vários cenários durante o curso que a gente tem que realizar e tem que executar, né, dentro dos parâmetros, né? Então, claro, nunca vai atirar no refém, aí todo mundo sofre, tem que dar uma corrida, flexão e tudo mais. Então, tem essa parte aí de planejamento de ocorrências, parte veicular, né? Assalto a veículos, né? Então, a equipe realizando aí uma interdição veicular também é uma parte bem importante que acontece bastante aqui. Ambientes tubulares, né? Então, ônibus e trens também tem essa parte básica. Porém, como Tem eu disse, avião né, também? avião a gente não fez, não. Só fizemos ônibus e trens. Então, como eu disse, é só a parte básica, né? O curso básico de SWAT, pessoal, ele nem é só para operadores da SWAT. Então, às vezes, tem um detetive fazendo o curso, às vezes, um pessoal da unidade de gangues, que às vezes, quando a gente precisa, sei lá, tem policiais da SWAT que estão doentes, a gente não está com a equipe inteira. Se tem algum policial que fez o curso básico de SWAT, eles acabam compondo a nossa equipe para ajudar, ou vice-versa também, né? Às vezes, a unidade de gangue, por exemplo, tá executando um mandado e a gente vai apoiar, então é bom que todo mundo saiba. Então, qualquer pessoa não, né? Qualquer policial pode realizar o curso. Só que não é todo policial que vai ser mandado pelo curso, porque tem vários gastos, né? Munição, equipamento, e o próprio curso custa também. Mas ele não é um curso só para operadores da SWAT, né? Então, basicamente, o curso básico é isso aí. Nada sugado igual no Brasil. Eu queria que tivesse, na verdade. Laco, deixa eu te fazer só te interrompendo. Uhum. Qual é o nível de desligamento nos cursos de SWAT? Cara, vou ser sincero com vocês. 2 pessoas de 35 saíram, não terminaram o curso. E eles não terminaram porque eles não conseguiram passar no exame físico, o que a gente fez no primeiro dia. Deixa eu até olhar aqui. Então, nesse curso básico aqui, como eu disse, era no Texas, né? Para fazer o curso, tinha que passar nesse teste aqui, ó. Então, não, na verdade, flexões é 1 minuto de flexões e 25 ou mais, no mínimo. Não foram 40, falei errado. 25 ou mais flexões, 30 abdominais em 1 minuto, correr 300 metros em 1 minuto e 11, e a corrida aí de 1,5 milha, né, que dá, acho que dá, quanto que dá? 3,2 quilômetros, eu acho, em menos de 16 minutos. Então, cara, não é difícil, né? Vocês que são militares aí ou que fazem exercício físico sabem que não... Então, essas 2 pessoas que não conseguiram passar, eles estavam acima do peso, não prestaram atenção na parte física, né? E acabaram aí sendo mandado para casa, né? Olá, assim, uma questão. O que você acha aí na questão de investimento do dinheiro do contribuinte, né, o dinheiro público? Uhum. Nos Estados Unidos, a gente vê que tem uma baixa aí de 35,2 formou, né, e 33 operadores. Uhum. No Brasil, a gente tem cursos aí que iniciam com 50 e às vezes o curso tem que ser interrompido porque só ficaram 2 ou 5 operadores, alunos, na realidade. Nessa questão, assim, o que você acha nessa questão do investimento do dinheiro do contribuinte, do Estado, na formação dos policiais e ter uma taxa alta ou uma taxa baixa demais Uhum. nessa questão? Eu acho que, cara, é uma questão meio difícil de responder, né? Porque como eu não fiz nenhum curso de operações especiais no Brasil, é difícil para eu poder ficar, né, falar sobre isso. Porém, depende também da missão, né, cara? Como eu disse, como esse curso não é só para operadores da SWAT, ele não precisa ter um nível de dificuldade tão grande, né? Que às vezes a pessoa está fazendo só para ter um entendimento aí das táticas utilizadas, um entendimento de, né, de como a equipe funciona, movimento e tudo mais. Então,
muitas das pessoas que estavam fazendo esse curso não são parte de nenhuma SWAT. Eles foram enviados para o curso, né, para aprender algumas coisas, porém não fazem parte de uma equipe. Como no Brasil os cursos geralmente são de pessoas que já fazem, que vão fazer parte da equipe, né, vão estar ali no combate, em ambientes inóspitos e tudo mais, eu creio que no Brasil é sim necessário ter esse nível de dificuldade alto, mesmo, né, com o número de pessoas que acabam baixando durante o curso, né? É meio difícil para eu dizer, como eu nunca fiz parte, né, se o nível tá muito difícil ou não, mas eu também depende da quero, missão, né? eu também quero deixar uma observação aqui. Bacana, show de bola. Eu queria deixar uma observação aqui também em relação a isso, é que a nossa polícia aqui, você que já estudou no Barro Branco aqui, você sabe disso com certeza, que o nível de um policial regular, o treinamento dele é bem precário, né, em certos sentidos, né? A gente sabe que, por exemplo, a PH de combate, eu tenho certeza que quase nenhum sabe, a não ser que o cara seja muito afim de ir atrás. É uma coisa que é totalmente inexistente aqui. Então, a gente sabe que tem esse lado também, né? É que a gente vê muito cenário onde, por exemplo, o cara ele fez lá o concurso público para virar policial, ele aprendeu o básico, né? No caso aqui do estado de São Paulo, lá o método Giraldi, aprendeu a atirar, aprendeu a fazer manipulação de arma, não sei o que, não sei o que lá. E aí, se ele tenta entrar numa unidade especializada, ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Porque aí, de repente, um nível de informação, ele vai para muita informação, muita exigência física, e aí acaba tendo esse número de resistência maior. Às vezes o cara também não está motivado o suficiente, ele acha que, vou ser operador porque é legal ser operador, né? Tem todos esses parâmetros também, né? Não, exatamente, isso daí é verdade. Eu lembro que durante a minha academia de polícia aqui, foram 5 meses e meio, quase 6 meses. Cara, eu dei mais tiro aqui, só de pistola, do que todos os tiros que eu dei em 3 anos no Barro Branco. Muito tiro, cara. Então, e claro, talvez não seja nem a culpa da polícia isso, são legislações aí obsoletas, né, preço de importação de munição. Aqui, agora a gente está tendo meio que crise de munição, né, por conta de várias coisas, mas quando eu estava na academia, munição, cara, o departamento aí tinha 100 mil aí, né, 100 mil 9mm, mais 30 mil de .40 para policiais que usam .40. Então, munição não faltava, né, agora está faltando um pouco, mas foi uma das diferenças aqui gritantes, cara, o tanto de tiro, cara, que a gente deu durante a academia aqui, né, muito grande essa diferença. Sim. Uma observação aqui, que sempre que a gente trabalha com o pessoal dos Estados Unidos, né, intercâmbio e tudo mais, uma coisa que é gritante, a diferença né, do emprego de arma, seja ela curta ou longa, chega a ser vergonhoso para a gente, né, porque os caras mandam muito bem. Então, se percebe que existe um grande investimento no treinamento de tiro, né? Coisa que aqui, infelizmente não passa muito tem. longe. Ainda as unidades especiais ainda pecam quanto a isso, né? Não só por questões de munição, né, financeira, como também nas diversas tarefas que vão se acumulando, entendeu? Mas é característico também, né, cara? É aquilo. Vocês aí, o curso de vocês foca muito no que eu pude observar, é que foca muito na parte técnica, né? Bastante. E a parte física, acho que vai do operador ali buscar, né? Individualmente. A gente estava conversando bastante sobre isso, sobre técnicas também, né? Que nem eu perguntei da entrada dinâmica e tal. Que é uma coisa assim que até em unidades especializadas, assim, você vê que pouquíssimas pessoas entendem ou conhecem ou tem essa expertise de buscar, de ir atrás, né? Eu sei que muitos policiais aqui que eu conheço aqui na minha cidade, muitos policiais que fizeram cursos nesse sentido tiraram dinheiro do próprio bolso para ir fazer o curso, para pagar, para aprender, para não sei o quê. Então, é muito além. Eu sempre falo, eu não culpo o policial, né? Eu culpo a instituição, porque
tem muito preconceito também, tem muito cara que, isso aí é nutelagem, isso aí sabe como é que é, né? O velhão lá, você vai debater como segura uma pistola, segura assim, segura assado, o cara, não, porque na minha época dava certo assim. Tem em Sabe todo como é lugar que isso aí, cara. é, Verdade, mano. verdade. Não, isso é verdade, cara. Aqui também tem. Mesma coisa, cara. O policial aqui... Cara, tem policial aqui que entraram na polícia, tipo, em 89, estão ativos ainda. Tem um policial no departamento, ele entrou na polícia em 89, cara. Né? Então ele já tá num nível que já tá na hora de aposentar, né? Às vezes na parte... Cara, para andar, às vezes tá tendo dificuldade, né? Então, é complicado quando chega nesse nível, né? É um problema para outros policiais, para a comunidade, né? Às vezes segurando a arma de uma maneira errada. Mas realmente é isso. Tem um pessoal que recusa mudança, recusa novas técnicas, às vezes mesmo para pensar numa nova técnica, vamos ver se funciona. Não, às vezes o cara, não, isso daí, não, é como você disse, né, Nutella, isso daí vocês entraram na polícia agora, quer mudar tudo, né? Então tem isso daí tem em todo lugar, infelizmente, cara, infelizmente. Porque no meu curso, em 1984, era assim. Eu aprendi assim, aí tem que fazer agora. Deu certo até agora. Mas eu acho aí que tudo que está sendo debatido aqui é a questão pessoal, né? Então, assim, às vezes a instituição tem um dinheiro, paga, por exemplo, o soldado da PM de São Paulo, se não me engano, era 1 ano antigamente, eu não sei agora como que tá. Então, o cara tinha uma boa formação, de repente não tinha uma melhor formação porque o instrutor não era qualificado para estar naquela posição, que também isso é uma coisa que peca muito nas instituições. Também. Coloca ali coloca qualquer um, porque quem vai dar instrução hoje? Não sei, pega o neguinho ali que está pichado, que é mal-humorado, que não está a fim de passar e transmitir o conhecimento. Então, Pura às vezes é verdade, muito isso realmente. também. Tem muito instrutor aí de academia de polícia que não tem experiência de rua, né? Digamos assim. Mas isso é outro debate, uma outra situação. Então a gente vai entrar numa polêmica brava aí. Muito bravo. Na verdade, eu acho que, além da questão do Estado realmente não estar presente na compra de equipamentos e munição, a gente sabe disso, mas também tem a parte do profissional, do pessoal que está ali, que não quer compartilhar. Às vezes o cara se acha fodão, ele quer esconder aquilo ali para ele. Mas é isso aí, se a gente tocar nesse assunto, vai dar muito pano para manga aí, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você aí. Na sua opinião aí, quais são os maiores desafios da polícia aí nos Estados Unidos a partir do cenário que se desenvolveu de 2020 para cá, né? Desse distúrbios sociais que está acontecendo aí? E que você acha que o Brasil aqui, a polícia brasileira, pode tirar como uma lição? Pode aproveitar aí dos Estados Unidos e aprender com isso aqui. Olha, um dos problemas, né, que foi, obviamente, no ano passado, foi a questão da sociedade perdendo um pouco da confiança na polícia, né? Quando eu entrei aqui na polícia em 2017, cara, eu lembro que eu estava no paraíso, velho. Tipo assim, pouquíssimas pessoas não gostavam da polícia, né? As que não gostavam são pessoas que você já esperava não gostar da polícia, né? Bandido, familiar de bandido, marmita de bandido, amigo de bandido, né? Pô, a população mesmo de bem, às vezes, mesmo se ela não gostava da polícia, ela tá neutra. Não, o policial tá ali, tá fazendo o trabalho dele, talvez não gostasse, mas a pessoa não estava ali expressando, né? Mas agora, cara, tá num nível que pessoas de bem estão desconfiando da polícia, estão duvidando do trabalho da polícia, né? E a gente está nessa missão aí de novo, de tentar reganhar a confiança da população, de mostrar, né, que a gente, né, erros acontecem, porém não é justo a gente generalizar aí todas as polícias por conta de erros aí de certos policiais. E é uma situação bem complicada, cara, porque todo dia tem muito policial aqui. Então, todo dia às vezes tem uma cagada em algum lugar, né? E a mídia, cara, faz um estardalhaço enorme. E eles, obviamente, né? A gente entra em outro assunto que dá pano para manga aí para 15 horas de podcast, mas o que eles fazem é ridículo, cara. Então, as boas ações que a gente faz não acaba recebendo nenhuma atenção, né? Muitas vezes a gente volta naquele assunto de pessoas não querem mudar,
né? Muitas vezes o policial como eu quer mostrar um pouco do trabalho que a gente faz, porém, né, supervisores aí, superiores não querem que a gente mostre o trabalho da polícia, e mesmo a parte boa, né? Nada polêmico, às vezes, não, a gente não tem que mostrar nada, né? E agora a gente percebe como que ficou a situação depois aí dos protestos, depois de alguns erros aí que os policiais cometeram, e a gente está nessa situação, né? Comunidade desconfiando, a gente tentando aí reganhar, mostrar que nós não somos pessoas ruins, e não sei o que a polícia do Brasil poderia aprender, né? O que eu diria é continuar. Eu sei que algumas polícias já têm essa parte de trazer, de polícia comunitária, de mostrar para a comunidade o que a gente faz, e eu creio que é muito importante continuar com isso aí. Olá, com a gente vê aí o que aconteceu nos Estados Unidos, está se iniciando aqui no Brasil, ainda bem tímido ainda, mas está se iniciando. A gente vê que erros acontecem aí, acontece no Brasil, acontece na Todo Argentina, lugar. acontece em todo canto. Mas o que a gente vê é que o cenário dos Estados Unidos, partindo mais um pouco para a parte da inteligência, é uma guerra da informação, né? Uma guerra da Exatamente. informação onde indo já mais para o lado da guerra de quinta geração é aquela minando a confiança da população nas instituições de segurança, seja tanto elas Forças Armadas quanto policiais. E no Brasil se iniciou isso já tem alguns meses, um pouco mais, tanto na questão aí das Forças Armadas, tratando de assuntos aí, tornando assuntos públicos que sempre foram públicos na questão de compra de alimentação, coisas que sempre existiram. A gente também teve um cenário do Carrefour aí, mesma coisa do George Floyd, e usaram isso aí com toda a força para tentar minar e continuam usando, né, para minar a confiança da população na polícia. A gente vê também aí a mídia agora partindo para ações como a ação da polícia do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, que foi uma ação espetacular, tudo Excelente. nos conformes, e tentam a todo custo tentar minar a confiança da população nas instituições de segurança pública, das Forças Armadas. Porque aí, quando começa esse tipo de distúrbio social, essa narrativa, essa pregação de ódio contra os policiais, e aí onde a coisa se toma outras proporções, né? Então é bem complicado. Não, exatamente. E isso é uma coisa que funciona, né, para eles. Né? Hoje em dia, os fatos basicamente não importam para nada, cara. A gente vê aqui, né, tem o vídeo, né, das câmeras que os policiais usam aqui. O policial está 100% justificado no que ele fez. O indivíduo está atirando em alguém, está esfaqueando alguém. E mesmo com o vídeo lá, né, mostrando o que aconteceu, eles acabam, né, mudando aí a história, dando a história deles. E os fatos, hoje em dia, infelizmente, quase que não importam, né? E é difícil pensar numa solução para esses casos, né? Já que a verdade já não interessa mais, quase, né? Complicado. As mídias hoje em dia nas redes sociais, o que as pessoas pecam muito é em lembrar que é tudo clickbait, né, cara? Eles, na verdade, você vai ver a matéria, você pega para ler a matéria, que nem o caso da menina lá, né, de 16 anos que estava esfaqueando uma pessoa na rua, né? Era uma pessoa de cor, né? Era uma menina negra, ela estava esfaqueando outra mulher, e aí o policial interviu, né? Engajou, e aí saiu a matéria, era a menina de 16 anos negra é morta pelo policial. E aí só que você ia ver a matéria, e na matéria tinha o vídeo, aí você falava, ok, então tá justificado. Só que aí as pessoas nem clicam para ler a matéria. Nem veem o vídeo. Nem né? vem. São narrativas, né? Eles criam narrativas, como a gente vê aqui, matéria que saiu há poucos dias atrás, aí, uma semana, 2 no máximo, falando sobre jovens que trabalham no tráfico, tal, estão há tantos meses sem receber, fazem dos demônios anjos e dos anjos querem transformar em demônios, né? Exatamente, realmente.
É isso, né? O endeusamento de criminosos, né, cara? Tá acontecendo aqui, no Brasil também. Ai, coitadinho, a gente viu aí várias matérias aí de pessoas, vídeos de criminosos com rifles, com fuzis, vários tipos de armamento, e depois mortos e o pessoal falando, não, ele era trabalhador, né? A família chorando. Então é isso aí, cara. Então, Marco, a gente tem aí no cenário brasileiro aí muitas ocorrências aí, troca de tiros com traficantes fortemente armados. Todo o país é mais conhecido aí do território nacional na questão do Rio de Janeiro. A gente tem aí também muitas ocorrências de roubos a banco aí, roubos a bancos que são praticamente aqui para a realidade brasileira aqui, eu não sei aí nos Estados Unidos, totalmente cinematográficos, né? Pego aí Ourinhos, Botucatu, Criciúma, por aí vai. Como é que existe situações aí, cenários parecidos nos Estados Unidos, como que as unidades de SWAT e as polícias aí lidam com esses cenários? Uhum. Cara, na minha experiência aqui, não tem nada desse tipo assim, né? Eu lembro que quando eu vim para cá, e até na minha entrevista para entrar, eles estavam perguntando para mim qual que eram as ocorrências mais perigosas, e eu lembro que essa foi a minha resposta, foram ocorrências envolvendo caixa eletrônico, né? Indivíduos fortemente armados, vários indivíduos, armamentos superiores à da polícia. Porém, aqui, eu lembro que eles ficaram espantados, cara. Caramba, os caras estão explodindo, usando dinamite. Eu falei, sim. E eu lembro que eles ficaram, caraca, eu não acredito nisso, né? E, honestamente, aqui na região do Colorado, eu acho que não tem isso. Eu acho que não tem, senão eu teria ouvido já, né? 5 anos quase já na polícia aqui. O que a gente vê aqui tem sim organizações criminosas, gangues que executam crimes assim, mas é difícil você ver o confronto. É difícil, e geralmente o que eles fazem, e também acontece no Brasil, né? É questão de causar aí uma, uma outra ocorrência numa outra parte da cidade, que vai empenhar vários policiais, né? Para que toda a força vá para aquele local, e geralmente eles vão e executam um crime desse num local que está aí a 15 minutos de distância, né? Que eles sabem que a polícia já está longe. Ações para desviar o foco, né, do Eles Exatamente. arriscam. Exatamente. Então, mas não a caixa eletrônica. Eu lembro que recentemente tinha uma organização criminosa do Texas que estava vindo para o Colorado, só que eles não estavam explodindo caixa eletrônico, eles estavam cortando de alguma maneira e colocando tipo atrás num caminhão e levando. Eu lembro que não aconteceu nenhuma, mas a gente tinha informação que estava para acontecer, acabou não acontecendo. Acho que todas as polícias aqui, né, ajustaram aí o policiamento para essas regiões que tinham. Cara, que é difícil. Vocês já vieram para cá já alguma vez? Para os Estados Unidos? Não, não. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vim, eu fiquei espantado, velho. Por exemplo, você tem um caixa eletrônico aqui que é em local aberto, tipo numa esquina assim, tem um caixa eletrônico lá. Pum. Né? Eu fico pensando, se fosse no Brasil, cara, em 2 dias isso daí já tinha sido explodido. Então, local aberto, não tem ninguém, sem iluminação, tem um caixa eletrônico lá, no meio do nada. Então, é bem diferente, é um choque de realidade, né? E o que a polícia aqui tem como principal foco são active shooters, né? Active killings, né? Que é isso que tem bastante, isso que é a principal preocupação. Mas o que a gente vê no Brasil é difícil ver aqui, hein? Eu acho que talvez tenha até, né? Miami ou Los Angeles mesmo também tem alguns lugares que são bem pesados quanto a isso, mas eu não sei se chega nem tipo a 50% do que é em alguns locais do Brasil. Em questão de cenário de active shooter, né? Que eu acho interessante também que teve um tempo, eu vou lembrar de um caso que aconteceu em Los Angeles, né? Mas que foi você deve ter estudado esse cenário já, daquele assalto ao Bank of America, né? Que tem até um filme e tal, que naquela época os policiais eles não carregavam nenhum fuzil, né? Era pistola e shotgun, né? 12. E agora que foi a partir desse momento que mudou, né? Você aí na sua cidade também teve essa mesma mudança, e como é que foi e tal, como que vocês tratam Eu, isso?
Eu creio que a principal mudança que teve aqui, cara, foi logo depois do massacre de Columbine, que foi aqui na região perto de onde eu trabalho. Porque até aquele momento, o procedimento das SWATs aqui para casos daquele tipo era aguardar, né, para uma equipe inteira estar formada, sei lá, vamos dizer, se fosse 6 policiais por equipe de SWAT, né? Então, um team leader e 5 policiais fosse o mínimo, o componente, o elemento mínimo, né? Então, até aquela época, o procedimento era esperar chegar o elemento e aí sim, né, progredir para confrontar ali o shooter, né, o suspeito ali, o bandido. Então, esse foi um dos problemas de Columbine. Os policiais chegaram lá até rápido, porém estavam esperando chegar SWATs, esperando chegar policiais táticos, esperando a equipe inteira ser formada, né, para aí sim entrar. Então, muita gente morreu porque a polícia estava esperando chegar todo mundo. Então, logo depois disso aí, teve uma mudança aí basicamente nacional em procedimentos, né? Não é nenhuma mudança que eu digo em você é obrigado a mudar, mas uma influência aí, né, em basicamente todos os departamentos mudaram para esse procedimento agora de active shooter. O policial, não importa, se eu chegar sozinho e o indivíduo está lá, estou escutando os tiros ou ainda está matando alguém, né? O procedimento agora é o primeiro policial que chega já vai e confronta a ameaça, não espera mais ninguém, né? Então, o procedimento agora é esse. Então, se eu chegar sozinho, eu vou. Bom, se chegar, sei lá, um outro policial depois comigo, ele vai entrar também e vai me apoiar. Porém, agora a gente não espera mais chegar SWAT. Então, se o policial do patrulhamento, policial, unidade de trânsito, não importa. Se tiver um policial lá, o procedimento é você já entrar e imediatamente eliminar a ameaça, né? Logo, claro que depois, né, que, por exemplo, às vezes o indivíduo não está mais ativamente atirando em alguém. Então, o indivíduo se trancou num quarto, aí sim essa ocorrência será passada para uma SWAT, por exemplo, para lidar com ele. Porém, se ele estiver ativamente cometendo homicídios, né, aí sim a gente o primeiro policial que chega vai confrontar a ameaça. E uma das coisas também que é difícil quanto a isso é, no procedimento atual, se o policial está entrando, né, se eu cheguei lá, vamos dizer, eu cheguei primeiro numa escola e eu estou escutando os tiros e o indivíduo está matando as pessoas, eu estou indo, né, tentando achar a ameaça. E tem uma criança baleada aqui, né, na minha frente, né, a artéria lá sangrando na perna. O procedimento agora que a gente tem é não prestar socorro aqui, é imediatamente ir para a ameaça. Então, essas são umas coisas extremamente difíceis, né, na nossa profissão aqui, porque talvez eu esteja aqui ajudando essa criança e tem mais 5, 6 morrendo. Então, o procedimento é primeiro a ameaça, depois prestar os socorros. Então, é uma coisa difícil para todos os policiais. Só de pensar, né, cara, você vê uma criança baleada aqui, e, por exemplo, no meu caso, que fiz um curso, né, de EMT, técnico em emergências médicas, e o curso de SWAT Medic, né, sabendo que eu posso ajudar ali na hora, é difícil, né, ter a mentalidade de, não, infelizmente eu tenho que primeiro lidar com a ameaça e depois voltar e prestar o socorro, né? Então, esse que é o Nós temos esse procedimento. problema aqui também. Desculpa. A gente tem esse problema aqui também quanto à equipe, né? CQB e tal, tudo mais. É difícil o cara entender que primeiro é ameaça, né? Quando você vê teu camarada ali vazando, agonizando, você quer dar prioridade ao cara. Quando, na real, você está fazendo errado, né? E Exatamente. eu imagino isso aí, né? Ainda mais com criança, enfim, né? Na ação policial. Não, exato. E é complicado, né, cara? Porque se, né, o policial, nesse caso, for um companheiro baleado, você vai, né, a ameaça ainda tá atirando ali no companheiro, o companheiro tá caído numa zona ali, no X, né, que a gente chama aqui, na kill zone. É difícil você deixar o cara ali baleado, sangrando e tentar lidar com a ameaça, né? E se você for tentar ajudar o cara, às vezes vai morrer 2, 3, 4, 5 policiais, né? Então, é um dos parâmetros do TC3, né? Do que é ensinado aos militares, é primeiro a ameaça, né? Se tiver, por exemplo, aí um segundo policial que consiga, né, dar cobertura ou fogo supressivo, não sei se é essa palavra em português, mas suppressor fire, né? Conseguir colocar uns tiros ali só para evitar do criminoso sair, e aí sim conseguir arrastar, né? Então é difícil, mas é o procedimento que é o correto, né? O que faz mais sentido para proteger mais pessoas
E foi o que mais mudou aqui depois desse Columbine School Shooting, né? A gente, aqui no Brasil, está tendo muito, nos últimos anos aí, algumas ocorrências aí envolvendo operadores ativos. A gente também está tendo aí um trabalho muito bem feito aí pela parte de inteligência aí da nossa polícias aí, em planejamento, né? Já nos atos preparatórios, né? E aí já tendo algumas prisões aí nos últimos anos aí. Eu vi as notícias, conseguiram prender antes. Nos últimos dias aí, nas últimas semanas aí, conseguiram prender alguns aí. A gente sabe aí que tem o efeito imitador, né? Principalmente quando acontece casos como teve aqui do Brasil de Suzano, agora o mais recente aí da escola, de saudades da creche, e aí acaba ativando aí o efeito imitador de muitos lunáticos aí, né? Então, isso aí é algo que não, mesmo com um trabalho excelente aí do serviço de inteligência, muitos acabam não tendo qualquer tipo de rastro ou de algo eminente aí que venha a ser detectado aí, tanto por profissionais de uma escola ou os pais, etc. Aí fica, infelizmente, não serão os últimos, não foram os primeiros, nem serão os últimos, infelizmente. E aí, como que você vê aí a questão do preparo das polícias aí, principalmente aí no cenário brasileiro, que não tem tanta a infeliz vivência de cenários como esse? Por mais que esteja acontecendo, mas não há uma realidade constante, como aí nos Estados Unidos. Como você vê aí a questão que as polícias brasileiras possam estar se preparando para esse tipo de cenário? Eu acho que uma das coisas que pode ser feito, né, policiais brasileiros que falam inglês, podendo vir para os Estados Unidos fazer um curso, né? Tem um curso aqui de Active Shooter, tem um curso que é para o policial chamado, como que é? Single Response Active Shooter Training, quando o policial está sozinho, como responder nessas situações, né? E eu creio que um dos modos é desses policiais que falam inglês, que possam vir para cá fazer esse curso, fazerem esse curso e trazerem e levarem para o Brasil, né? Levarem aí para o Brasil o conhecimento aprendido, e porque aqui, né, como vocês sabem, existe uma grande experiência por parte da polícia nesses casos, né, de mass killings, né, várias pessoas mortas, então tem toda a parte de resgate depois, de outras unidades policiais respondendo, né, como que é realizado a integração de forças policiais, quem que está no comando de uma ocorrência dessa, né, quem que é o responsável pela parte médica, o responsável por, né, falar com a imprensa, o responsável por reunir familiares com pessoas que estão machucadas ou baleadas. Então tem toda essa parte aí por trás, né, da situação que a gente não pensa, mas que é importante para a resolução de uma ocorrência dessa, né, de um incidente desse. Né, usar o que foi aprendido aqui nos Estados Unidos, que é essa parte que eu disse, né, de não esperar, de ir confrontar a ameaça, e mesmo se a gente for baleado, né? Tem umas estatísticas aqui do FBI que, salvo engano, mais de 40% dos policiais que respondem para uma ocorrência dessa são baleados quando eles estão sozinhos. Porém, a realidade, né? Se o policial não for confrontar o atirador, né, mais vidas serão ceifadas, então é algo que é difícil de você pensar, né? Se eu for, pela estatística, 40% de chance de ser baleado, mas a gente é policial, tem que aprender a lidar com os riscos, né? E confrontar a ameaça e proteger a vida, né? Então... É uma profissão que você já, desde que você pensa em ser um policial, você sabe dos riscos. Então, isso... parar para pensar numa situação desse tipo, eu acho que uma pessoa, ou ela está na profissão errada, ou está ali simplesmente... está na profissão errada. Sim. Sabe de todos os riscos desde quando entra. Exatamente. Eu ia falar que em 2018
o cara começou a atirar numa igreja, matou várias pessoas numa igreja. Sim. Ele entrou com uma pistola e com um revólver, e a situação foi essa. A situação, a gente tinha uma unidade tática tipo SWAT, né? Só que é uma cidade tranquila, cara, não acontece muita coisa desse tipo, né? A maior parte dos confrontos que tem aqui é entre traficantes em comunidades e tudo mais, mas teve algumas situações também, como aquele cenário onde os caras alugaram uma .50, uma M2, a Barrett não, uma Dulce, né? E eles colocaram numa estrada aqui e foram emboscar um carro forte também. Mas foram casos bem recentes, né? Você pega aí um caso de 30... Desculpa te interromper, mas você pega o caso de 30 dias atrás aí, um moleque aí, um aluno de uma escola particular aí invadiu uma escola com uma espingarda se eu não me engano, era de chumbinho, e com duas bombas caseiras, né? Artefatos explosivos improvisados. Ele não conseguiu acender a tempo. Ele chegou a acender uma, mas falhou. Mas os produtos que ele usou para fazer essas bombas caseiras e a forma que ele fez era algo que ele aprendeu com alguém que tinha uma certa experiência. Então, ele conseguiu isso aonde? Na internet. Sim. Não, bicho. Sabe aí que não vão ficar dando caminhos aqui, mas a gente sabe onde conseguiram, né? Então, assim, aí ele atirou quando uma professora tentou acertar o olho dela e tal, mas não conseguiu, acertou só a cabeça dela, mas não chegou a ter ferimentos muito graves, e aí na tentativa para chegar da polícia, né, dentro da escola, tentou ridiculamente tentar se matar com um tiro de chumbinho na cabeça. Não conseguiu, foi ridículo, mas você vê, o pior é foda. Mas o pior foi a questão, principalmente, que levantou a preocupação, foi a questão dos artefatos explosivos, né? Onde ele conseguiu aprender, aonde ele conseguiu os materiais para fazer. O meu ponto era esse. O meu ponto é que de alguns anos para cá começa a ter muito caso assim, como esse da igreja. O da igreja, quem salvou as pessoas, quem entrou lá foram 2 policiais que estavam patrulhando ali perto, entraram, confrontaram o agressor, né, e o cara acabou tirando a própria vida. Mas se não fosse pelos policiais ali, o cara tinha 2 armas. O que as unidades especializadas dos Estados Unidos pensam aqui das nossas unidades de elite, das nossas unidades de ponta aqui, policiais, até militares, se você conseguir ter essa visão, para a gente ter a noção, né, no geral, como se a gente está trabalhando certo, está no caminho certo, está longe, dar um feedback. Certo. Pelo que eu vi, né, cara, os policiais americanos aqui sabem que, policiais, no caso, policiais brasileiros são guerreiros, né, são guerreiros e trabalham, eles sabem que a gente recebe mal, sabem que os equipamentos são precários, e eles ficam impressionados quando, às vezes, contando uma história ou outra, né, ou mostrando, às vezes, quando tem alguma ocorrência do Brasil, eu mostro e traduzo, né, o que aconteceu e falo, né, eles ficam impressionados com, às vezes, o nível de coragem, né, dos policiais brasileiros, o nível de... até o nível de treinamento. Eles sabem que em questão de equipamento não é o melhor, né, não é... Infelizmente, o Brasil ainda está longe de ter os melhores equipamentos e tudo mais, mas eles sabem que os policiais geralmente tentam treinar o máximo possível, né, para realizar o melhor trabalho, mas eles sabem que os policiais são guerreiros, cara. E, claro, né, o Rio de Janeiro qualquer policial do mundo já ouviu falar das polícias do Rio de Janeiro, né, cara? Filmes e tudo mais, sabem que, né, às vezes eu falo que era policial no Brasil, eles perguntam, do Rio de Janeiro, eu falo, não, São Paulo. Beleza, né, tipo, às vezes o cara fica até chateado, né? Mas o pessoal sabe que é difícil, né? E quando eu falo, né, que os policiais no Brasil, né, não recebem hora... Aqui, cara, aqui policial eu recebo hora extra, né? Eu tenho muito mais férias do que eu tinha no Brasil, então os benefícios são muito melhores. Quando eu falo que o policial no Brasil, né, não tem trabalho, às vezes, mais de 40 horas por semana, não recebe hora extra,
ou é colocado num serviço extra para um evento e não recebe nada a mais, os caras ficam impressionados, porque aqui, às vezes tem um evento, se eles te escalam para o evento, né, eu recebo hora extra, né? Então o pessoal fica, nossa, meu, policial no Brasil é escravo, então, basicamente, né? E a realidade é que é, né? E a questão dos militares, né? Eu tenho vários amigos que serviram e eles falam que os brasileiros que servem aqui nos Estados Unidos são provavelmente um dos melhores combatentes que eles já viram, né? O pessoal dá o sangue e tudo mais. Eu acho que eles desconhecem um pouco de unidades militares brasileiras que não tem, parece que não tem muita visibilidade, né? Não tem filme sobre, então é mais difícil deles saberem sobre unidades militares, no caso. Lá com a Mas, gente, desculpa te interromper aí mais uma não? vez, a gente tem amigos aí em comum, que Uhum. são de unidades de operações Extremamente especiais e profissionais. Uhum. até mesmo aí unidades um pouco mais sigilosas aí, Uhum. que, Até pela missão, né? Não dá para ficar sim, divulgando e tudo. aí a gente sabe aí que estão sempre em intercâmbios Uhum. no Brasil, nas mais diversas unidades, tanto policiais quanto militares, e pelo feedback que eles dão, é algo assim que eles tiram o chapéu pelo profissionalismo, principalmente pela garra tanto Exatamente. do operador brasileiro, do policial brasileiro. É Uhum. incrível, não só dos Estados Unidos, tem contatos aí de outros operadores de fora da Europa e por aí vai muito além. É a fama da garra e da profissionalismo dos policiais Uhum. e operadores aí brasileiros vai muito além. Sem Ah, dúvida. verdade, é. Isso daí. Eles sabem, né? Eles veem, às vezes, notícias do Brasil, sabem que é difícil, sabem que a criminalidade toma conta, né? E basicamente isso aí. Eles geralmente é muito boa. Para responder a pergunta, a visão que os americanos, policiais americanos, militares americanos têm de brasileiros, até no geral, né? Não só policiais ou militares, é uma visão boa. O único problema aqui, na verdade, é aquilo lá que a gente estava falando antes, né? O cara tem que bancar o próprio treinamento, o cara tem que ele Uhum. mesmo ir atrás. E, infelizmente, enquanto as instituições não melhorarem isso aí, que nem a gente estava vendo o negócio de comprar equipamento, de colete, essas porra, a dificuldade Sim. que é para conseguir, porra, Tirar do bolso, é negociar. complicado. Né? Uhum. Sem contar a dificuldade que a gente tem de acesso a materiais de qualidade, né? Tem isso. Né? Teve uma Uhum. vez, eu até estava falando com o Laco, você não vai lembrar, cara, mas eu falei com você 2 vezes no Instagram. Você tinha postado um kit de IFAC que você comprou. Eu até falei, porra, você não achou da Blue Force Gear? Aí você falou que não Eu tinha. comprei semana passada. Comprou? Porra, da Comprei hora, um. bicho. Da hora. Eu lembro que você falou, eu lembro que quando você falou, eu olhei e estava fora de estoque. Uhum. E só que aquele que eu postei era o meu kit da SWAT, né? No meu kit de patrulhamento, eu comprei o preto da Blue Force Gear e agora eu tenho um kit médico junto comigo no patrulhamento também, não só Da nas hora. operações, né? É. Mas eu comprei. É muito massa, cara. Uhum. Conseguiu? Foi quanto você pagou? Não é caro aí, né? Eu comprei o kit, como eu já tinha, é que assim, eles vendem 3 kits, né? O Uhum. essencial, como que é? O essencial, básico e o essencial pro e avançado. Só que como eu já tenho acesso aos materiais, né? A gente tem extras, eu só comprei o básico, aí foi $110. E só que aí por exemplo, a gase não é hemostática, né? Não tem um agente químico, não vem com bastante coisa. Então eu comprei É, o básico e coloquei os materiais que eu tinha, né? era isso que eu ia falar. O legal é que aí vocês têm a opção de comprar o IFAC, né? O pouch, né? A bolsinha, no caso, com os produtos já dentro que a própria fábrica Uhum, coloca para vocês. A gente não tem isso exatamente. aqui, cara. A gente estava tentando achar um colete, um plate carrier bacana, né? E aí, porra, é um parto, que nem conseguir as coisas e achar um Uhum, material de qualidade, é tudo muito muito assim, muito sofrido, até para quem assim quer melhorar o próprio trabalho, né? As pessoas aqui eles ainda uhum. têm muito
muita reserva com esse negócio de qualidade de material versus desempenho do operador, né? Eles ainda acham que é frescura isso aí. Isso vem muito também do investimento das instituições no equipamento do próprio policial, operador, etc. Então, é complicado entrar nesse assunto aí. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Mas, Laco, acho que a gente vai encerrar aqui. Foi uma grande honra aí ter você aqui no podcast com a gente. Tem palavras aí, parabéns Obrigado. por toda a sua trajetória aí, sabe que você é um irmãozão aí que não tem nem palavras, né, cara? Sabe que é essa porra mesmo. Então, obrigado mesmo. Então, Laco, também agradecer aí a disponibilidade aí no podcast. Se sempre estiver precisando de alguma coisa aqui no Brasil, só dá um toque, né? Sabe meu contato, nosso contato aí. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E é isso aí, irmão. Saúde e vida longa. Espero um dia ver vocês aí no Brasil quando for visitar, tomar uma cerveja. Não, eu espero ver você aí, cara. Eu espero Pode ver vir. você aí. Pode vir. Porra mesmo. Fala pra ele, meu objetivo é acima da linha do Equador, cara. Pra baixo não tem mais nada, velho. Sempre que precisar, gente, só dá um toque aí. Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo aí esse podcast. Tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal.